O sentimento sobre o Bitcoin está ruim e o mercado cripto parece pesado. Mas lembre-se, o sentimento por necessidade está no seu pior momento quando os mercados estão se preparando para virar. Então a pergunta é, estamos em um desses momentos agora? Olhando para o panorama geral, as criptomoedas acabaram de passar por uma grande redefinição e há muitos indicadores neste momento sugerindo para onde vamos a seguir. Então, vou passar por vários pontos de dados diferentes, muitos gráficos mostrando o quão significativa foi a redefinição que acabamos de experimentar. E o que, de acordo com os números e os dados, é mais provável que aconteça a seguir. Então, antes de tudo, a redefinição. 10 de outubro, um dia sombrio para as criptomoedas, o maior evento de liquidação de toda a história do setor, eliminando de 12 a 20 bilhões de dólares em liquidações. Alguns dizem que foi pior. Algumas altcoins chegaram a zero. O valor total de mercado das altcoins caiu cerca de 900 bilhões de dólares no dia, causando muita dor para muita gente. E como se não bastasse aumentar o desconforto, outro ponto que está deixando os detentores de cripto um pouco malucos, agora é o quanto as criptos têm tido um desempenho inferior em comparação com outras classes de ativos. Até o ouro valorizou muito. As ações, principalmente de tecnologia e inteligência artificial, dispararam. O Bitcoin ficou andando de lado por meses enquanto os veteranos realizavam lucro. Tudo isso é frustrante, mas o Bitcoin sempre recompensou mais quem foi paciente. O desempenho fraco recente do Bitcoin faz com que ele pareça mais subvalorizado em relação ao ouro e ao S&P 500. E na verdade, se você olhar para esse modelo de Bitcoin versus ouro, é um cenário muito interessante. Com o Bitcoin no fundo de um canal inferior que ele nunca rompeu antes, isso aponta para uma probabilidade aumentada de valorização relativa a partir daqui. Se há algo positivo do dia 10 de outubro, é que a alavancagem no sistema foi eliminada, deixando uma configuração mais limpa daqui para frente. E neste mês, o interesse em aberto vem caindo, exatamente como você poderia esperar após uma liquidação de alavancagem como essa. Isso ocorre geralmente em quedas de mercado e pode anteceder uma recuperação. Fique atento, pois há vários sinais de formação de um fundo local, como o esgotamento dos vendedores. Mais de 5 milhões de Bitcoin estão em prejuízo, um volume que marcou fundos no início deste ano e em 2024. A razão MVRV também sugere que estamos em um fundo ou perto dele. O indicador Net Unrealized Profit Loss também aponta redução na pressão de venda. E se você tem lido sobre o cruzamento da morte recentemente, pode achar que isso parece bem assustador. Tem um nome bem impactante, não é? Mas na verdade, ele sinaliza fundos em cerca de metade das vezes e sugere uma volta para uma acumulação. E falando em acumulação, dê uma olhada nisso. Parece que as baleias estão assumindo o controle agora. Antes de começarmos, pessoal, vocês não vão acreditar na promoção incrível da Femex. Eu tenho usado essa corretora. Há anos, eles lançaram um dos programas de cashback mais generosos, ofertas que eu já vi em criptomoedas. Invista 5 mil, ganhe R$500, deposite 10 mil dólares e você recebe R$1.000 de volta. Coloque 20 mil dólares e ganha 1.600 dólares de bônus em dinheiro, além de até 20 mil dólares em bônus de negociação. Quanto mais você negocia, mais dinheiro eles devolvem. Bolso é seguro, eles têm alta liquidez, têm as moedas desejadas para negociar, acesso global disponível para todos, podendo exigir VPN em alguns casos. Isso é dinheiro real na mesa? Não, ignore. Clique no link abaixo antes que essa oferta desapareça. Ok, agora, dê uma olhada nesse gráfico aqui que mostra a variação de um ano nas posses das baleias. E você pode ver como essas posses estão aumentando. E na verdade, o cenário agora parece um pouco com 2020, bem antes do mercado cripto disparar com força. Também é evidente que quando se trata das reservas de Ethereum nas corretoras, elas vêm caindo. Bem, o preço tem se mantido relativamente estável. A Bitmain do Tom Lee segue comprando muito Ethereum e as ordens das baleias não param de chegar. Também existem lances de empresas de tesouraria além da Bitmain. Ainda temos muita acumulação acontecendo por parte de jogadores como Sharplink e outros. As instituições ainda adoram Ethereum. Quanto à chance de haver capital aguardando investimento, sim. A oferta de stablecoins está aumentando em relação ao valor de mercado do Bitcoin, pois sua proporção está caindo.
que é exatamente o tipo de cenário necessário para outra alta. Na verdade, a proporção de oferta caiu para níveis que antecederam altas anteriores no início deste ano. Vamos também conferir o que está acontecendo com os ETFs de Bitcoin agora. Fundos têm registrado saídas significativas recentes. Certo, cerca de 25 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, refletindo um período de redução de riscos com ajuste de mercado e sentimento pessimista recente. Mas está começando a parecer que o pior já passou, já que esta semana realmente trouxe algumas entradas novamente. Além disso, mesmo que 25 bilhões de dólares tenham saído e pareça um número grande, isso representa apenas cerca de 15% dos ETFs resgatados. O avanço tem sido constante, com 2 passos à frente e 1 atrás, desde que os ETFs estão ativos. A maré pode estar mudando. Entraram dólares americanos, 524 milhões na terça. Apesar de saídas na quarta, seguimos positivos na semana. Por outro lado, os ETFs de Ethereum à vista ainda não têm fluxo e não acompanham a tendência dos ETFs de Bitcoin. Mas, por outro lado, de forma positiva, os ETFs de Solana à vista não demonstraram nenhuma hesitação, registrando entradas regulares desde o lançamento, embora não sejam grandes. São apenas dezenas de milhões ou até dias com entradas de poucos milhões de dólares, mas ainda assim continuam acontecendo entradas. Além dos dados on-chain e ETFs, há fluxo constante de boas notícias na política e no mercado financeiro tradicional. Divulgaram esta semana um rascunho do projeto de lei sobre a estrutura do mercado de ativos digitais. Uma medida que indica uma clara intenção política de garantir que as criptomoedas possam ser integradas em nível institucional. Literalmente, o maior influenciador financeiro do mundo, Donald Trump, está aqui dizendo que quer transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas. E todo mundo está pessimista. Certamente, esse tipo de notícia, como o Clarity Act, não movimenta o mercado de imediato. Em 2021 ou 2017, isso seria um grande impacto. Agora nem liga, projeto de lei das criptos é chato, Barbly. Reflexo do sentimento atual no mercado, mas também uma mudança para você olhar mais para o longo prazo e focar no que realmente está sendo comunicado. Basicamente, cripto está sendo consolidado como uma classe de ativos legítima que se conecta com as finanças tradicionais. Pessoas como Larry Fink estão por aí regularmente promovendo o Bitcoin e a tokenização de tudo. E de fato vimos um exemplo concreto disso exatamente nesta semana. A SOFI anunciou que será o primeiro banco autorizado nos Estados Unidos da América a oferecer negociação de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Solana. Charles Schwab anunciou recentemente que lançará a negociação de criptomoedas no primeiro semestre de 2026. Isso é um grande passo. Sobre relatos de baleias antigas vendendo Bitcoin, lembre-se, para cada vendedor existe um comprador. Agora, com recursos institucionais, temos alguns bolsos muito fundos por aí que vêm absorvendo vendas de Bitcoin em quantidades massivas, acima de 10 mil dólares. Moedas compradas por preços baixos estão sendo revendidas por valores muito altos. As pessoas estão lucrando, o que é normal. Isso define um novo preço base de longo prazo para o Bitcoin, perto dos 10 mil dólares. Provavelmente voltaremos a isso no próximo mercado de baixa. Agora já vemos muitos sinais positivos, se você estiver observando. Mas além do Bitcoin, é realmente importante pensar na seleção de altcoins agora. Basicamente, quando se trata de altcoins, a diluição está fora de controle em comparação com os ciclos anteriores. Agora, existem literalmente milhões de tokens. E sim, 99,9% deles nunca tiveram valor algum mesmo. Fique atento aos setores com melhor desempenho e áreas mais fortes atualmente. Inteligência artificial e tokens finanças descentralizadas com recompra. Ethereum lidera Real World Assets, Solana e Hype têm altas reais. Finanças descentralizadas conta com AVE, Mabel Finance e similares. Apostamos em cerca de 100 ativos investíveis e 200 a 300 especulativos. O restante em cripto é basicamente lixo. Mas, para ficar por dentro de todas as últimas novidades de altcoins, ações de Bitcoin, tudo mesmo, você deveria garantir a minha newsletter gratuita. É sensacional, você vai adorar. Os links estão abaixo, confira. Agora não é hora de ter medo. Isso é para depois. Agora é o momento de prestar atenção. Obrigado por assistir.